Vamos conferir tudo o que aconteceu na entrevista que os nossos friends deram ao James Corden. Fica aqui comigo. Olá, meus friends! Sou Renan Matavelli e bem-vindos ao canal Friends Brasil, o seu canal totalmente Friends. Se você já estava com saudades do Friends Reunion, prepara o coração porque temos mais momentos deles bem juntinhos, agora com a companhia de James Corden. O James Corden nos presenteou com momentos pra lá de especiais, com direito a um Carpool Karaokê, eles cantando I'll Be There For You, um bate-papo incrível no Central Perk e uma visita nos bastidores do Estúdio 24. Eu tô morando nesse vídeo. E claro, como sempre, você saberá tudo o que aconteceu, frame a frame, cada detalhe, curiosidade e os bastidores desse momento tão especial. Por questões de direitos autorais, eu não posso compartilhar a íntegra da entrevista aqui. Mas lá no meu Instagram, @FriendsBrasil, você confere na aba IGTV toda a entrevista completinha e legendada. Depois, comenta lá e vê o que você achou desse momento pra lá de especial. Vamos finalmente para essa análise frame a frame. Logo de cara nós já sabemos onde estamos, que é nos estúdios da Warner, lá na Califórnia, com essa icônica caixa d'água da Warner, que é uma das marcas registradas do estúdio. Nós vemos a cidade cenográfica e o James Corden num dos carrinhos, né, andando pelos estúdios da Warner. E ele inicia falando como se estivesse fazendo uma reportagem, falando que ele está aqui na Warner Brothers Studios, a caminho do icônico Estúdio 24, para uma das maiores reuniões da TV. Até que somos surpreendidos com Lisa Kudrow e Courteney Cox pedindo uma carona, gente, no meio dos estúdios da Warner. Isso daí tem um cheirinho de Friends Reunion, não é? A Courteney já fala que nós estamos muito atrasados e aí a gente já sabe que vem coisa boa por aí. Aí o James Corden, tadinho, né? Mais uma vez interrompido, fala: só tô tentando fazer essa abertura, né, pro meu programa. E aí ela dá um pouco de Mônica, tudo bem. Pode fazer, mas continua andando. E aí ele volta a falar que ele está a caminho nos estúdios da Warner Bros. Para um dos maiores encontros da TV. Até que ele, falando o texto, surpreendido por quem? Jennifer Aniston e Matthew LeBlanc pedindo uma carona. Gente, o que está acontecendo? Claro que ele vai falar para eles entrarem e a Jennifer brinca com o Matthew LeBlanc falando para as senhoras entrarem primeiro, né? E ele ri, claro. E ele de novo: só tô tentando fazer uma abertura. A Courteney fala: sem preocupações. E lá de novo vemos o James Corden agora tentando falar que ele está na Warner Bros. Studios, a caminho do Estúdio 24. Até que nós ouvimos uma voz que já sabemos de quem é: David Schwimmer e Matthew Perry chamando James, 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 claro, pedindo uma carona. E eles se cumprimentam ali. Aí o coitado do James Corden até brinca: eu estou tentando fazer uma apresentação pro meu programa. Aí fala: apresse, temos que ir. Eu acho que eles estavam apressados para alguma coisa talvez importante. Talvez. E ele volta: estou a caminho na Warner Bros. Studios para o icônico Estúdio 24, onde acontecerá uma das maiores reuniões da TV. E aí ele fala: eu vou tentar encontrar o elenco de Friends. Até que o Matthew Perry fala: você tem o elenco. Sim, o elenco está completíssimo dentro do carrinho de James Corden. Olha a cara da Jennifer Aniston olhando pra ele, tipo: gente, tá todo mundo aqui, você tá procurando quem? E aí, claro, né, eu tenho o elenco de Friends reunidíssimo nesse carrinho que vale milhões de dólares e todo o nosso amor desse mundo. E aí todo mundo começa a ficar feliz, se cumprimentando. E aí ele aponta, falando: nossa, isso é ótimo, olha que legal. E todo mundo tá curioso, né? O que tá acontecendo? Aí eles veem umas tendas ali
que foram construídas no meio dessa cidade cenográfica, e aparentemente ali no fundo também a gente tem uma arquibancada, provavelmente é aquela arquibancada na frente da fonte de abertura que foi construída para aquele bate-papo que acontece no Friends Reunion na frente da fonte. Então acredito que seja essa parte traseira do cenário. O James Corden fala, né, isso é tão emocionante, e a Jennifer também fica toda animada vendo toda essa estrutura para esse encontro. O James Corden pergunta para Courtney o que ela está sentindo, né, estar de volta os estúdios da Warner, ao Estúdio 24. E ela fala toda animada, como se fosse a Mônica. Ela fala, eu estou adorando. Ela fala que é realmente ótimo, é muito bom. Bem, aí ele volta a falar, né? Ele volta a relembrar. Então vocês estão de volta aos apartamentos. Ela comenta que estar de volta, né? Depois de tanto tempo, né? Depois de 17 anos, foi um pouco chocante para ela, né? Não só para ela, acho que para todos eles. Mas também foi muito emocionante. Não é para menos, né? Eles, como vocês viram no Friends Reunion, eles reconstruíram todo o Estúdio 24 como era nas gravações da série, então dá pra sentir a emoção, né? É de volta, é literalmente voltar ao passado. E o James Corden pergunta pro David se o que a Jennifer falou estava correto, que essa experiência, né, de estar de volta nesses ambientes, o que ele achou. E aí o David pergunta, você tá falando comigo? Aí ele fala, né, sim, é que o David tá lá no fundo do carrinho e o pobre não ouviu, então parece muito o Ross, tadinho, incompreendido ali. Aí ele fala, não consigo te ouvir, James. E aí ele fala mais alto, né? É um momento muito engraçado. E ele fala que realmente foi muito emocionante e o Matthew Perry, ele cai na risada com esse momento. Fala que foi realmente significativo e muito emocionante. O David fala como foi bonito rever os 6 atores, né, juntos ali nesse ambiente. A Lisa, ouvindo essa fala do David, ela já ficou emocionada, né, com a fala dele, e é muito fofo, né? E ela já ficou toda chorosa, gente, dá vontade de abraçar e apertar eles. Olha que fofa, gente. Claro que ela ficou emotiva, quem não ficaria, né, gente? E ainda mais, né, tanto com eles tanto tempo sem se ver, agora juntos, né, revivendo tantas memórias, né? Aí ela fala, né, que foi um ano muito difícil, né? E depois desse ano tão difícil, estar junto novamente, né, é algo que alegra todo mundo, emociona. E temos um momento fofíssimo. A Jennifer abraçando a Lisa, representando todos os fãs que adorariam estar ali, abraçando cada um dos nossos Friends ali. E ali é um pouco da essência de Friends que a gente vê, que a amizade deles transcende as telas, a série, e isso é algo muito bonito de se ver. Uma das marcas registradas de James Corden, sem dúvida, é o quadro Carpool Karaoke, em que ele recebe personalidades em um carro, e eles cantam músicas muito famosas, e é um dos quadros preferidos que eu tenho do programa dele. E claro que ele está num carrinho com os 6 Friends, e claro que ele não ia perder a oportunidade para fazer um dos maiores, sem dúvida, Carpool Karaoke que ele já fez, que é com o elenco de Friends, e ele pede para se eles poderiam ouvir alguma música. Você nem pode imaginar qual seria, né? E eles falam, óbvio, né? Estamos prontos? Claro que a gente estaria pronto, né? I'll Be There For You, a música tema de Friends. Sinceramente, eu não lembro do elenco de Friends cantar a música I'll Be There For You juntos desde o clipe da música, lá em 94. Então é um momento, assim, pra lá de especial. Eu falo que esse entrevista do James Corden foi um apêndice do Friends Reunion, porque esse momento pra mim é maravilhoso, e vamos lá ver. E aí começa a cantar e todo mundo tá cantando junto. É a coisa mais linda desse mundo. E eles batem a palminha. Esse momento eu ficaria vivendo em looping eterno deles batendo a palminha na hora que se bate a palminha na abertura de Friends. É maravilhoso, gente. E eles vão cantando e andando pelos
pela cidade cenográfica da Warner. Todo mundo canta animadíssimo. A Courtney, eu acho que eu a senti a mais animada de todas. E quando eles começam a cantar I'll Be There For You, a Courtney aponta pra Jennifer e a Jennifer aponta pra Courtney, mostrando que elas são best friends forever. É a coisa mais fofa desse mundo. E aí, né, no finalzinho, né, eles se abraçam, né, quando eu estarei lá com você também. É um momento muito, muito fofo dessa reportagem, né, desse especial que o James Corden fez pro programa dele. E ele fala o que aconteceu aqui. A cara do David super feliz, é uma delícia ver que eles estão se divertindo também. E a Courtney tá animadíssima, falando que ela sempre quis fazer um Carpool Karaokê, né, com James Corden, e ela fez com o elenco inteiro de Friends, que é mais especial do que isso? Impossível, né? Agora ele fala que nós devemos pegar um café para continuar essa conversa. Olha a cara da Lisa animada. É a Phoebe total ali, né? Sim, ela já fala, né? E não é pra menos, né? Aí ele fala que vai pegar. Ele já sabe um lugar ideal para tomar um café, e você já também deve saber qual seria o café. O James Corden pergunta para os nossos friends se tem alguma diferença da cidade cenográfica, né, da época que eles gravaram Friends para agora. E a Jennifer fala que continua igual essa cidade cenográfica. Essa é uma cidade cenográfica, entre aspas, básica, né? Então eles vão adaptando conforme os filmes vão acontecendo. Então, assim, para cenas externas, né? Por exemplo, aquela cena em que os meninos perdem o Ben, né? Então eles perdem ele no ônibus. Eles gravaram numa dessas ruas da cidade cenográfica, que pode ser São Francisco, pode ser Nova York, pode ser qualquer cidade. Eles só adaptam o cenário, a questão de roupas e figurantes, e ali com CGI se faz tudo, né? E a Jennifer continua falando que tudo continua igual, exceto o que eles fizeram com a fonte, que estava no rancho da Warner, e ela está certa. A fonte de abertura de Friends, ela foi realocada em 2019, por conta das comemorações dos 25 anos de Friends. A fonte, né, onde ela estava originalmente e onde foi gravada a abertura de Friends, ficava no rancho da Warner, que é um ambiente mais afastado dos estúdios ali. E aí, para facilitar que os fãs tirem fotos, né, e conheçam a fonte da abertura de Friends, eles realocaram ela, tiraram ela daquele ambiente onde a gente conhece da abertura e trouxe para essa região central aí da cidade cenográfica e tudo mais, que é onde aconteceu o Friends Reunion. A gente pode ver nessa foto o local onde a fonte está atualmente, né, que é nessa região central. A gente vê então a plateia, né, essa arquibancada que foi feita, e o sofá ali no fundo parece com uma coberta, né, uma manta branca, provavelmente porque a fonte a ligada deve respingar e, claro, eles não vão querer estragar o sofá laranja, né? A Lisa, ela lembra que nós também corremos aqui nesse parque, né? Lembrando daquela cena em que a Jennifer e a Lisa, né, a Phoebe e a Rachel correm ali daquela maneira louca, né, fingindo ser o Central Park, mas na verdade foi tudo gravado ali nos estúdios da Warner. O James Corden finalmente chega ao estúdio 24 e aí ele vai parar o carrinho e fala, né, pessoal, me acompanhem. Só que James Corden esquece de acionar o freio do carrinho. E o carrinho começa a andar para trás. Meu Deus do céu, James Corden. Olha o susto que ele faz nossos friends passarem. Todos estão vivos. Olha a cara da Jennifer, puta da vida. O David fala, isso foi ótimo, né? E aí, eles estão já na entrada do estúdio 24, uma das entradas, né? E aí ele fala, vocês entram, que eu logo em seguida vou lá encontrar vocês. E aí, quando o pessoal já tá se afastando, ele confessa que ele apenas quase matou o elenco de Friends. Pelo amor de Deus, James Corden, você vai justamente causar um acidente com o nosso maior tesouro, que é o elenco de Friends. Nessa cena aqui, nós já vemos os nossos Friends entrando no Estúdio 24 em direção ao Central Park, que é onde vai acontecer essa mini entrevista. E aí a Jennifer rindo, né, falando, né, eu realmente achei que poderíamos morrer por um segundo. Logo no corte, nós já vemos alguns detalhes
detalhes dos apartamentos e dos cenários de Friends. Primeiro, a mesa de pebolim. Esse brinquedo que fica na mesa de centro, ali na frente do sofá amarelo do apartamento dos meninos. Essa outra imagem aqui, nós vemos mais detalhes do apartamento da Mônica, como o telefone, essa taça com esse rosto pintado que aparece praticamente em todas as temporadas. Além desse objeto que fica ali atrás, segurando essas espátulas em cima do fogão, o apartamento dos meninos, com o Hugsy, com as duas poltronas, uma fotona maravilhosa da Courtney e da Jennifer, ao lado do sofá, ali daquela poltrona que fica no apartamento da Mônica, a gente vê esse porta-retrato muito fofo, esse outro porta-retrato agora com o David e a Lisa, e a gente vê que esses itens, eles são itens que, se você assistir Friends, você vai olhar e você vai identificar. São elementos do cenário original de Friends. Então eles resgataram, eles pegaram lá do armazém onde estava guardado esse cenário e realmente trouxeram tudo de volta, né? Então é algo muito legal para nós fãs podermos ver tantos detalhes que às vezes a gente passou por despercebido. E aí temos o momento em que o James Corden ele está entrando, né, para ver os estúdios, os cenários de Friends, né? A gente vê ali no cantinho, né, o quarto do Joey e ele tá chocado. Ele tá chocado, fala: olha para isso, né? Ele falando que esse é o apartamento de Joey e Chandler, né? Que também foi o apartamento da Rachel em algumas temporadas. E ele tá chocado. Ele fala de uma forma assim que ele está, sabe, maravilhado. E ele, eu acho que representa muita gente vendo essas imagens, e eu acho que como eu estaria nesse momento dentro do estúdio. Ele fala, né, que o quanto isso é estranho e nostálgico estar nesse ambiente. Parece que ele já morou nesse ambiente. E a gente também entende isso, né? É como se nós estivéssemos morado aí também. Ele fala justamente isso. Parecia que é um apartamento que ele já morou. E realmente, nós moramos durante 10 temporadas, 236 episódios, já há 27 anos. Nós conhecemos esses ambientes. É quase uma parte da nossa casa, né? Aqui a gente já vê o apartamento da Mônica. E claro que ele não é bobo e nem nada. Vai fazer uma selfie aonde? Na icônica moldura na porta do apartamento da Mônica. Claro que ele não perde a oportunidade e ele pega o Hugsy e ele abraça o Hugsy como o Joey dormia com ele abraçadinho. E quem não queria ter um Hugsy para dormir bem abraçadinho? O James Corden aproveita esse passeio pelos cenários da série e ele vai nesse porta-CD que fica ao lado da porta ali do apartamento dos meninos e ele pega justamente um dos CDs, né? E ele fala de tom de brincadeira, né? Mostrando para os jovens que esse é um CD, uma mídia física que podia chamar de sua para ouvir músicas, né? E, coincidentemente, esse CD que ele está segurando é da banda Rain, que foi uma das músicas da banda Rain, era cotada para ser a música de abertura de Friends, né? Que é aquela Shiny Happy People Holding. E é uma curiosidade interessante aí, por estar exatamente aí no apartamento, né, no cenário de Friends. E aí ele continua desbravando o cenário agora no corredor, né? É um corredor que a gente fica com o coração partido em diversos momentos, principalmente o The Last On. E aí ele vai matar uma curiosidade que todos nós fãs sempre tivemos. O que tem ali na região da escada? Realmente eles descem o cenário? Tem um lugar realmente para descer ou não, né? Aí a gente vê que a escada que sobe, né, existe uns degraus para cima, né, e termina obviamente num cenário que provavelmente é o cenário do banheiro dos meninos, e o cenário, né, as escadas que descem, né, pro andar de baixo, né, seria realmente não dá para nenhum lugar, dá apenas para uma parede, né, do cenário, né, e a gente vê o quanto que é essa ilusão, né, que parece que tá descendo, mas não tá descendo para lugar nenhum. E aí ele até brinca, né, que os atores tinham que fingir estarem subindo a escada praticamente sem ter escada. Acho que tem 2 escadas ali só para fazer essa sensação que eles estão subindo. Por isso, na escada tem um degrauzinho, se vocês prestarem atenção aqui do lado
esquerdo do James Corden, tem um degrauzinho. É justamente para que a escada que desce dê essa ilusão que eles estão subindo ou descendo. E ele, óbvio, fala, oh meu Deus, não é pra menos, né, que acho que o apartamento da Mônica é um dos apartamentos mais famosos, é um dos cenários mais importantes da série, né? Então imagina, você entrar e ver tudo desse jeito montadinho. E aí ele aproveita e continua fazendo a piada, né, de alguns objetos que já são datados, né? Ele mostra esse objeto que é o CD player, né? Você lembra daquele CD que eu mostrei lá? Então, ele tocava nesse objeto aqui, né? Chamado CD player. Agora ele senta ali no sofá da Mônica e ele começa, né, a ver, né, o quanto nostálgico é esse ambiente, né? Todas as coisas que aconteceram ali. E ele fala que a cada canto do cenário que ele olha, né, você acaba lembrando de alguma cena, de algum momento. Ele fala uma coisa que é realmente estar dentro daqui, né, estar dentro de Friends. E aí tem um corte de cena e ele volta pro corredor e ele vai cheirar o chão para ver se dá para sentir o cheirinho do cheesecake que caiu exatamente nesse ponto. E ele fala que ainda tem o cheiro do cheesecake. Olha, só quem é fã realmente para fazer essas coisas. Aí ele continua procurando, ainda desbravando o cenário do apartamento da Mônica e, claro, vai pular a janela para entrar na sacada. Pega e aproveita que está na sacada e faz uma das famosas cenas de Friends quando a Mônica está noiva, né? E ele começa a gritar, eu estou noiva, eu estou noiva, eu estou noiva. Claro que ele também não perdeu a oportunidade de sentar em uma das poltronas do apartamento dos meninos e abrir o cadeirão e ficar lá descansando como os meninos fizeram. Olha isso, gente, até eu que sou bobo. Agora nós vamos para o Central Park, onde os nossos Friends já estão lá nos esperando. Um outro detalhe do cenário que é esse hot coffee. Ele fica ali na janela daquela parte traseira do Central Park, naqueles sofazinhos que a gente nunca vê ninguém sentado ali no fundo, né? E agora vemos os nossos 6 Friends sentadinhos no Central Park. No Friends Reunion a gente pôde ver eles ali sentados, conversando, mas eles não foram entrevistados em nenhum momento no Central Park, então é um gostinho a mais do Friends Reunion. E eu percebi uma coisa, a roupa que eles estão usando é a mesma roupa que eles tiraram a foto do pôster, né, do Friends Reunion. Então, provavelmente, foto do pôster e essa gravação ocorreram no mesmo dia. E o James Corden, ele entra, fala assim, quando você está andando nos estúdios da Warner e você vai para um café e encontra nada mais, nada menos do que o elenco de Friends, e ele tá assim, em choque. Ele fala, né, pra ser honesto, claramente ele tá muito emocionado. A Courtney, lindíssima, todo mundo muito feliz ali nesse momento. Ele falando que ele tá tentando se acalmar, na verdade, porque e até um frio na barriga muito grande, falando que ele tá em choque, né? O quanto é incrível estar nesse ambiente. Se você prestar atenção no Friends Reunion, praticamente todo momento em que eles estão lá no cenário da série, a Jennifer está chorando, gente. Ela é muito fofa, gente, olha isso. E ele fala, né, que ele nunca esteve, né, aqui antes, ele nunca esteve nesses cenários antes, né? Então era o quanto ele estava emocionado. E a Jennifer fica chocada, que ela não sabia dessa informação, né? E se ele está chocado, imagina para os atores, né, que viveram durante 10 anos ali, praticamente, literalmente viveram 10 anos dentro desse ambiente. Se para ele, como fã, ficou emocionado, imagina para os atores. E o James Corden pergunta para o Matthew LeBlanc qual que é a sensação, né, de estar de volta nesse set agora. O Matthew LeBlanc fala, né, que eles estavam até conversando entre eles, né, sobre isso, que é ótimo rever todos. Mas ele confessa que ele não tinha se antecipado e se preparado para voltar ao estúdio, ao cenário original da série. E o quanto isso ia impactar ele, o quanto ia o emocionar. E tiveram momentos de muita alegria, tanto na frente das câmeras, mas ele considera que os momentos mais engraçados foram fora das câmeras. E ele fala que esses momentos são os que eles mais
relembram, né, e se emocionam, que são os momentos de bastidor, o dia a dia e a cumplicidade que eles tinham fora das câmeras. E eles falam, né? Ele fala que tinha muitas recordações, né? Nós 6, né? E ele fala que essas 5 pessoas, bem aqui, significam o mundo para mim. Olha que coisa mais fofa que o Matthew LeBlanc fala. Pronto, a Jennifer vai chorar de novo, porque olha a cara dela, tá super emocionada e não é pra menos. E aí ele fala que o Schwimmer nem tanto. Eles... Em todas as entrevistas, eles acabam se zoando entre eles, mostra o quanto eles são amigos e acabam tirando sarro um do outro o tempo todo. E ele perguntou, né, que quando eles iam ensaiar, se tinha algum lugar que os atores, né, um deles falava, não, esse é o meu lugar favorito, eu quero sentar aqui, que esse é o meu lugar que eu me sinto mais confortável. A Lisa fala que isso é uma ótima pergunta, mas ela acredita que não, eles nunca tiveram isso de um lugar específico para cada um ficar, enfim. A Courtney, ela fala, né, que essa poltrona que o Matthew LeBlanc tá sentado é uma poltrona que todo mundo gostava de ficar sentado nela, que ela era muito confortável. E a Lisa fala que o David sempre gostou do sofá laranja. E o David aproveitou e já soltou uma, falando que ele estava muito confortável agora, né? Claro que com ironia, porque ele tá sentado no braço do sofá, ou seja, o sofá que ele tanto gosta de sentar, na verdade, ele tá super desconfortável. E ele faz aquele olhar que só o Ross. E olha a Jennifer olhando pra ele, gente. Que coisa mais fofa. E aí o James Corden sugere que, já que todos estão ali juntos, se podia jogar um jogo. E o jogo é simples. Você tem que apontar para o friend que você acha que essa é a resposta. A primeira pergunta é: aponte para o friend que mais saiu do personagem. E riu muito, né? Mais durante as filmagens. É unânime. Todo mundo aponta para Lisa. A gente sabe que os erros de gravação da Lisa são os melhores. E a gente sabe que a Lisa é a Phoebe é a Lisa. E isso é maravilhoso. E a Lisa fala que ela é a pior, ela não tem disciplina nenhuma. E o David fala uma coisa que a gente já sabe, né? Que a melhor risada, sem dúvida, é da Lisa. E como eu falei, sem dúvida, os maiores e melhores erros de gravação são com a Lisa. Só que o Matthew LeBlanc, ele lembra uma coisa, ele fala que além da risada da Lisa, tem a risada da Jennifer e ela fica chocada. E ele fala que se vocês assistirem Friends direitinho, vocês percebem que quando a Jennifer ela bota a mão na frente da boca, é que realmente ela está fora do personagem e ali não é a Rachel, é a Jennifer rindo. A segunda pergunta é: aponte para o friend que é o melhor dançarino. E todo mundo aponta pro David, com exceção do Matthew Perry. Ele se aponta, né? A gente sabe que as danças do Chandler são maravilhosas, gente. E realmente, né? Eu acho que o David dançava... Tirando The Routine, eu não lembro de outra dança muito famosa. Talvez ele dançava muito em off, nos bastidores. O Matthew Perry fala: sou eu o melhor dançarino. E o David aponta pra Jennifer. E temos outro momento fofíssimo em que o nosso Rochelle explode nos nossos corações. Quando ela chega assim, dá um abracinho no David, né? Quando fala que ela é uma ótima dançarina. Aí é um agradinho pra gente. Nosso Rochelle vive em nós. A outra pergunta é: aponte para o friend que mais roubou coisas do set da série. A Courtney já aponta para Jennifer e a Jennifer já assume que é ela. E a cara do David, tipo, ela assumiu mesmo, na cara de pau. E ainda ela fala que ela usa as roupas que ela roubou de Friends até hoje. Mesmo gastadas pelo tempo, ela continua usando. E a Courtney fala, ainda ela tem muitos sapatos, vestidos. E ela fala outro bastidor, né? Que ela adorava ir na arara de roupas, né, da Mônica, e ela ficava vasculhando as roupas lá, e ela roubou um monte de roupa da Mônica lá, e ela usa até hoje. E a última pergunta, ele pergunta: aponte para o amigo que estará com você quando a chuva começar a cair, né, fazendo uma menção direta a I'll Be There For You, né. E aí, momento que nosso coração explode de fofura, eles começam a se apontar entre eles, e isso é muito fofo. Todos se apontam entre eles.
E ele fica emocionado, ele fala, ó, pessoal, né? Não é pra menos que mostra o quanto eles, a cumplicidade, o carinho, a amizade que eles têm, né, real, oficial, fora das telas. Eles já falaram no Friends Reunion que apesar deles não se falarem todos os dias, eles sabem que quando precisar, eles podem se conversar e se encontrar, que eles sempre vão se ajudar e sempre estarem juntos, né? Agora quem ficou emocionado foi o James Corden, e ele vai pegar um lenço de papel. O James Corden agradece deixar ele participar desse momento tão importante, né, para os nossos friends e para nós fãs, né? E ele fala que nunca esquecerá, né, de estar naquela sala com eles nesse momento tão especial, e isso foi absolutamente brilhante. Não tem como não ficar emocionado de assistir essa entrevista do James Corden. É, como eu falei, é quase um apêndice do Friends Reunion, de tão delicioso esses momentos, né, de ver mais momentos deles ali juntinhos, essa entrevista, esse bate-papo no Central Park foi muito gostoso, esse passeio pelo set, eles cantando I'll Be There For You, foi um momento pra lá de especial. Como ele fala, foi muito divertido, e a gente ali se sente com eles ali sentados e relembrando esses momentos. E aí ele agradece, né, e termina, né, apresentando o elenco de Friends mais uma vez, agora no Central Park. Que momento maravilhoso! O produtor e diretor Jeffrey Klarick, marido do David Crane, criador de Friends, fez um registro da gravação com o James Corden, e a gente vai acompanhar e assistir o que rolou nos bastidores. Ele também fez alguns registros do exato momento em que os Friends, eles descem ali do carrinho e vão entrar no Estúdio 24, que é aquele momento em quase que tem um acidente deles, e ele fez esse registro pra lá de inusitado, bem nesse momento da gravação. A gente pode ver nessas imagens aqui, que é o exato momento em que eles estão saindo e falando para eles entrarem lá no estúdio, que ele logo os encontraria. Outra cena de bastidor bem bacana, que a gente vê sobre outro ângulo o início da gravação e o exato momento que ele fala que quase matou o elenco de Friends. Qual momento vocês mais gostaram dessa entrevista? Deixa aqui nos comentários. Qualquer novidade sobre Friends você encontra aqui no canal Friends Brasil. Por isso, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com todos os seus friends, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. I'll be there for you e até mais!